No ar, mais um Reset Podcast. Receba aí a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje tá incrível, imperdível, na verdade. Eu já tô aqui com meu amigo Thiago. É isso aí, meu amigo Paulo Figueira, todo mundo Thiago que já tá feliz aqui com a gente. Já começa lá em cima, né? Não, lá em alegria. cima, alegria. Hoje a gente tá muito feliz. Fala aí para o tempo que a gente teve de oração agora há pouco, Thiago. Que presença, hein? Meu que Deus, foi presença muito incrível. Forte. A gente já vem aqui para esse podcast já pingando óleo, né? Pingando óleo, igual pastel de feira. Ou então carro que precisa de manutenção, tô brincando. Sim. E agora a gente vai, já ouviram a voz dele, né? Claro. Já tá aí, né? Hoje tá aqui quem Thiago? Aquele? É aquele. Chefinho, né? Chefinho. Vamos receber aí a volta do chefinho. É isso aí. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Regenere. Chefinho voltando. Resete sua mente. Eita. Estive fora aí. Eu sei que vocês sentiram muita saudade minha, mas estamos aí de volta para apaziguar os corações. Muito bom. E aí você já começa com aquela. Cara, eu tô sem inspiração, depois você joga essa pra mim. Tá, eu vou deixar pra depois então. Bom, então já vamos, nesse momento, né, apresentar a nossa convidada de hoje. Muito bem, né? Mas antes disso, vamos pedir pra eles compartilharem. Acho que não deu tempo ainda, né? Sim. Além de compartilhar, primeiro ponto, você vai lá e vai curtir esse vídeo se você tá acompanhando a gente no YouTube, beleza? Se você tá no Instagram, corre lá pro YouTube que você vai ter uma experiência muito melhor, muito mais completa, beleza? Então, curte o vídeo e compartilha também, porque quando você compartilha, você faz com que essa mensagem, esse bate-papo alcance mais pessoas. E você que nos acompanha também na rádio, entra lá no YouTube, pega o seu celular, seu computador, acesse o YouTube, Ministério Regenere, para você acompanhar esse bate-papo, esse podcast. E se ainda não se inscreveu no canal do Ministério Regenere, faça-me o favor. Não, se pelo amor de inscreva Deus. agora e não perca esses conteúdos de excelência. Essa altura do campeonato, Se né? não se inscreveu ainda, olha, perdeu o meu respeito. Tá valendo muito meu respeito, Thiago? O que você acha? Pouquinho, né? Um pouquinho, como Pouquinho. assim? Bom, vamos lá então agora. Thiago, nosso Diguinho, tô brincando. Vai lá. A gente já anunciou quem seria a nossa convidada de hoje, né? Mas, em exclusividade nas redes sim, sociais. E a verdade é que sobram adjetivos para dizer quem é essa pessoa incrível, mas hoje, nesse momento de oração que nós estávamos, algo que destacou muito no meu espírito foi uma característica que ela carrega. Ela é uma amiga de Deus. Uau, e onde muito bom. existem pessoas amigas de Deus, essas pessoas têm acesso aos segredos de Glória a Deus, Deus. né? E pra Glória a gente Deus. é uma grande honra, um prazer inexplicável receber nossa irmã Maria Lorena. Que lindo! É um prazer imenso estar com vocês, jovens. Amém. Principalmente com o Davizinho. Quero dizer para todos, assim como eu sempre amei seu pai, amo a sua mãe. Para mim, eles são um grande exemplo. Uau. Esse mesmo amor eu tenho por ti, meu filho. Glória Davi. a Deus. É um prazer, é recíproco, quanto que a gente ama você, não apenas em Cristo, mas você é uma pessoa amável, é uma pessoa agradável de se estar ao lado. E eu acho que isso, em cima do que o Thiago estava falando, você é uma amiga de Deus e você... Eu quero retribuir o maior... Eu falei isso já pro Thiago e pro Paulo, o maior elogio que eu recebi na vida. E eu quero te complementar com esse elogio também. Você exala o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Amém. E é tão lindo, jovens, quando Deus anda conosco e nós andamos com Deus. Faz a diferença. Muito bom. Deus sempre trabalhou com jovens. Deus sempre teve sua escolha. Porque uma igreja sem jovens, sem criança, é uma igreja sem futuro, Davi. É isso aí mesmo. Muito bom. Muito forte. E assim, desde quando a gente começou o podcast, a gente já, primeiro nome, né, que a gente foi falando, a gente tem que trazer uma Maria Lorena aqui. Com certeza. Então, pra gente aqui hoje é uma honra, de verdade, ter a irmã aqui. E assim, a gente quer ouvir as experiências, né? Vamos lá, ouvir as histórias. Acredito que a irmã tem muita história pra contar.
Inclusive, eu queria falar para você que está acompanhando, você pode mandar também aí uma pergunta, se Muito você bom. quiser. Comenta aí no chat, no YouTube, manda a sua pergunta que a gente vai, na medida do possível, perguntar, porque a gente também tem muitas perguntas, da vizinha tem um monte, como vocês sabem, né? Eu Então- nem mal falo, falo Então, nada. então vamos lá, gente. Vamos começar, então. Eu queria fazer aquela pergunta que eu sempre faço, porque a próxima depois é o da vizinho, que ele gosta sempre de fazer aquela pergunta. Acho que ele já entendeu qual é. Claro. Mas eu queria que a irmã Lorena falasse pra gente um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre a sua vida e ministério. Então fala pra gente como que foi a sua infância, minha Maria Lorena. Onde você nasceu, como que era a sua família. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci no Rio Grande do Sul, Santa Rosa. Sou da família de origem alemã, sou de pai e mãe. Olha só. Que os dois vieram da Alemanha, Uhum. com toda certeza, me criei. Estudei em colégio alemão, Olha. portanto, tenho as minhas dificuldades de falar o português Uau. E a senhora fala alemão? fluente. Fala um pouquinho pra gente aí. Fala Jesus te ama em alemão. Agora eu vou ficar com vergonha. É lindo, irmãos. A família alemã, ela é uma família determinada, Davi. Uhum. Todo alemão, ele tem sua determinação de vida. E a gente procura seguir uma linha. Eu, com 4 anos de idade, numa brincadeira de criança, eu caí do balanço e eu fiquei sem movimento. Em todo o meu corpo, 1 ano de UTI. No Vale da Sombra da Morte. E eu só fui andar de volta quando eu tinha 8 anos. Nossa. Uau. 8 anos de idade, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me levantou. Uau. E ali começou a minha caminhada. Portanto, que eu aprendi a falar, que eu tinha uma Bíblia ilustrada e era meu brinquedo, era minha alegria. Minhas irmãs viravam as páginas e eu olhava aquilo e comecei a soletrar, ler em alemão. E aprendi a ler na Bíblia. Quando eu cheguei na escola com 9 anos, já não tinha muito o que aprender, porque Deus já tinha me ensinado muito. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Então foi uma trajetória, uma promessa de Deus. Ele prometeu, ele falou, ele disse, te levantarei do leito e te enviarei aos 4 cantos da terra. Uau. Eu era uma criança de 8 anos, ele cumpriu o que ele falou. E eu falei, mamãe, eu vou viajar muito. Ela disse, filha, de que jeito que você vai viajar? Eu falei, vou viajar, mamãe, porque é uma promessa de Deus. Glória a Deus. E a promessa se cumpriu, Davi. Amém. Seus pais eram cristãos? Os dois. Que legal. Então eu já nasci num berço cristão. Eles eram da metodista, praticante, estudavam muito a Bíblia, era todo dia um culto no lar. Mas quando nós íamos para o estado do Paraná, quando surgiu a Igreja Deus e Amor no primeiro culto de Curitiba, o culto do missionário, saudoso missionário Davi Miranda, foi na Praça da Bíblia. E ali eu fui. E foi meu passo verdadeiro, e o mais lindo da minha vida. Posso dizer de todo o meu coração, amo a Igreja Deus e Amor. Glória a Deus. Foi quando você aceitou Jesus ali? Foi ali uma entrega total. E sempre Deus falava comigo, vou te enviar, vou te enviar. Glória a Deus. E se cumpriu. E quantos anos você tinha nessa época? Era 17 para 17, 18 anos. Uau. Isso que eu acho interessante, eu já vou puxar aqui sardinha para minha pergunta. Eu sou filho da Deus e Amor, né? Nasci e cresci aqui nos corredores da sede mundial. Você me pegava no colo quando era criança, na época que eu morei em Curitiba, né?
Só que o meu encontro com Deus, né, a minha regeneração, o dia que eu fui transformado, eu gosto de fazer uma analogia. Aliás, eu sou uma pessoa que eu falo muito em analogias, mas eu me vejo muito na analogia de Paulo, que estava caminhando num caminho e de repente teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada de ponta cabeça. Foi basicamente o que aconteceu comigo em 2013, só que a grande ironia para mim é que eu sou nascido e criado num berço evangélico, né? Então eu sempre acreditei em Deus, eu nunca fui ateu, nunca fui rebelde, nunca, né? Só que eu tive que ter esse encontro. Isso aconteceu na sua vida? E se sim, como é que foi? Foi lindo. Eu me lembro como hoje. Foi no domingo pela manhã, Uau. em casa. Eu senti uma alegria, um gozo espiritual tão profundo dentro de mim. E eu disse, mamãe, eu quero ir na igreja. Eu estou sentindo algo diferente. Mas quando eu falei, mamãe, eu quero ir na igreja, fui batizada com o Espírito Santo. Uau, Nossa. glória a Deus. Uau. Fui batizada no quarto. Glória a Meu Deus. A alegria do Espírito Santo foi tão intensa por mim tomar essa decisão. Ele me batizou com o Espírito Santo e ali eu fiquei mais de 1 hora falando em línguas, glorificando, chorando. Eu chorava, não de angústia nem de tristeza, aquele gozo espiritual. Amém. Glória a Deus. Não tem coisa melhor, né? Não, jovens, e confesso, Tiago Davi, que não tem algo incomparável da presença de Deus. A presença de Deus, ela traz a paz, ela traz alegria, ela traz a certeza da eternidade. Profundo essa. E incrível que Deus falou sobre a igreja, Deus de amor, né? Que 2022 é o ano da sua presença, né? É uma coisa muito profunda, assim, como o Espírito Santo, ele vai falando a mesma coisa aos seus filhos e filhas, né? Sim. Esse ano, desde o primeiro dia do ano, eu já senti a diferença. Glória a Deus. Eu senti a presença de Deus muito forte na vigília. Amém. Na virada do ano, foi algo... Esse ano é o ano da diferença, Davi, da Glória presença de Glória a Deus. Deus. E quantos anos você tinha quando você foi batizada? Com o Espírito Santo. Era jovenzinha. Tinha uns 12 para 13 anos. 12 para 13. Uau, que incrível. Isso que às vezes são os mistérios, né? De Deus, que com 8 anos Deus já tinha uma promessa. Aí ele espera até você estar com seus 12 para você ser batizada. Aí você vai tomar uma decisão pública ali no culto do meu avô com 17 para 18, assim. Normalmente a gente tem aquela mística, né? Que vai acontecer tudo num dia só. Sim. E não é assim. Eu lembro que eu era criança e eu perguntava pro meu pai, que dia que você foi salvo? Aí ele falou, salvação é um processo. Boa. O Deus de processos. É o Deus de processos. Não, assim, teve vários dias que ele teve experiências específicas, mas você não consegue apontar um dia. Não, até esse dia eu estava condenado e a partir desse dia eu sou salvo. Não tem Processos, como, né? né? Cara, isso é incrível. E a irmã Maria Lorena, né, tia, ela falava um pouquinho na reunião que tem pessoas que estão acompanhando a gente que não sabem, mas a gente teve o prazer de orar com a irmã Maria Lorena. A gente orou lá 1 hora e foi muito bom, glória a Deus, né, pela vida da irmã Maria Lorena. E você compartilhava aquela experiência quando você tinha 8 anos, que quando você via alguém ali recebendo a presença de Deus, você se aproximava, dava um jeito de se aproximar porque você queria também sentir aquilo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sempre tive esse desejo, porque eu acompanhava meus pais na Metodista. E eu tinha um desejo, eu queria mais, eu queria um vaso cheio. E quando eu via alguém falar em língua, eu me aproximava. Eu me aproximava, Davi, algo que eu queria. E o Espírito Santo, ele viu o meu desejo.
Vamos dizer assim que você já nasceu pentecostal, vai. Nasceu com fome, né, de Deus. E uma coisa que você mencionou é que desde o começo você já tinha esse chamado de Deus para ir pregar a palavra do Senhor Jesus. Você até compartilhava com a sua mãe que você iria viajar muito, né? Você sempre teve essa convicção, Deus sempre falou isso com você. E é um chamado que, para fazer a obra que eu já fiz e que eu faço, você tem que ter o chamado. Se você não tiver o chamado, você recua. Uau, forte. Porque na trajetória missionária, você tem que estar pronto para tudo. O custo é altíssimo. A oração, o jejum. Porque enquanto você está na tua pátria, é uma coisa. Mas se deixa a tua pátria, você vai ter várias barreiras. A língua é a primeira barreira. A cultura é a segunda. E a terceira é uma renúncia tua com a tua própria família. É uma renúncia que dói. Claro, com certeza. E você vai ao encontro do campo do inimigo. Você vai arrancar almas das mãos dele. Então, são momentos difíceis, são momentos árduos. Muitas vezes você chega para abrir uma igreja. Não tem uma igreja no campo. Aí você tem que buscar embaixada, tem que buscar intérprete. Tem que fazer folhetos, trabalhar de porta em porta. Alugar um salão para fazer o primeiro culto, inaugurar a igreja. Então, são trabalhos muito árduos. Você pegar uma igreja pronta é uma coisa. Mas você ir a campo em busca da primeira alma, em busca da segunda alma, são barreiras da vizinho e jovens que você tem que ter força. Sim. Tem que ter força, tem que ter chamado, tem que ter renúncia. E tem que saber que é uma batalha que pesa muito. Pesa. E incrível, assim, eu não sinto que o meu chamado é missionário. Eu sinto que o meu chamado é mais apostólico, né? De construção e reforma e tudo mais. Mas eu tive a minha experiência quando eu fui com meus pais para os Estados Unidos. E teve dias que era meu pai pregando, minha mãe cantando e eu e meus irmãos no público, né? Então meu pai pregou pra gente, assim. E diversas vezes nós fomos lá panfletar na frente de mercado. E muita gente não vê isso, né? Às vezes vê, não, o pastor Lorival, a irmã Débora já, né, pregaram, cantaram para a sede lotada. Mas Deus provou a fé lá atrás para ver se a gente daria valor hoje para uma sede lotada, né? Para ver se você sabe o valor de uma alma, né? Boa. Então é muito interessante. Foi uma experiência que ficou comigo. Eu tinha meus 5, 6 anos de idade. E não era o meu chamado, não acho que é o meu chamado, pelo menos por enquanto, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né? E concordo com tudo que você está falando, é um custo altíssimo, né? Então, às vezes aqui a gente no Brasil, a gente vê uma igreja com 50 pessoas, a gente fala, nossa, hoje o culto foi pífio, né? E a gente não dá valor, porque lá fora, se pegar uma igreja com 50 pessoas, o trabalho já foi abençoado, né? É verdade, e eu achei bem interessante isso que a irmã Maria Lorena falou, que para fazer tem que ter o chamado, porque realmente o ônus, ele é muito grande. Então, quando Deus chama você para fazer algo, se você realmente não for escolhido e chamado por Deus, as lutas elas virão, não vai ser fácil, não vai ser da noite pro dia, vai ter um processo, como a gente já falou, e assim, você vai ter N momentos da sua vida que você vai pensar em parar, né? É normal isso, você pensar, acho que eu não vou continuar porque tá muito difícil, mas aí só permanece quem de fato tem o chamado de Deus, porque se você foi chamado por Ele, aí você vai permanecer nesse lugar porque você é escolhido por Deus. Achei muito forte isso, glória a Deus. Uma coisa que é muito linda, Davi e jovens, Deus me deu isso. Eu nunca desanimei e também nunca pensei em recuar.
Quando eu chego num país que eu vejo um pastor desanimado por causa das lutas, que você vai pregando, você vai dando o que você tem para dar. Mas chega uma hora que você cansa. Sim. É só você para pregar, não tem ninguém mais. Então, quando eu chego, eu vejo o pastor triste, vejo a esposa abatida. O Senhor sempre me dá aquela palavra. E ali eu entro no joelho, eu vou para o jejum, para a oração. Puxo, quando eu saio do país, a igreja já está em pé. Glória a Deus. E o pastor animado para prosseguir. Glória a Deus. E isso é verdade. A irmã Maria Lorena, ela veio, mas ela falou assim, é com uma condição. Eu tenho que estar lá amanhã, né? Amanhã de manhã, quarta-feira, para pregar na igreja, porque eu não quero deixar o pastor na mão, ela falou para mim. Responsabilidade, né? Bênção isso, né? Puxando essa pauta de responsabilidade e quebrando um pouquinho aqui o nosso bate-papo, tô olhando aqui as visualizações no YouTube. Galera, tá muito baixo esse número. Então, se você puder, pegue esse link agora, manda esse podcast, né? Isso, lá no grupo da sua família. Seja um agente do Senhor para que essa mensagem, para que essa história seja alcance outros lugares, né? Alcance mais pessoas. É verdade. E você que está pela rádio, entra agora aí no YouTube do Ministério Regenera e acompanha a gente, vendo também com imagens. E assim, tá muito bom, a gente só tá começando. Então, compartilha aí para mais pessoas serem alcançadas, como o Thiago já disse. Exato. A experiência que ouviremos hoje, com certeza, já tá me edificando aqui. Só esse começo aqui já tá revigorando aí as minhas forças, né? Eu tava pensando em desistir, tô brincando. Agora já tô com vontade de continuar, vamos lá. Vai lá, Thiago, você tem uma pergunta aí que eu sei. Tenho sim. Esse ponto que a irmã está trazendo sobre missões, né? A gente concorda muito que não é qualquer pessoa que pode fazer as missões, né? Tem que haver um chamado do Senhor, um comissionamento específico, né? Sim. Porque diante das dificuldades, quando você não tem uma palavra, você não tem um propósito, e aí quando vem as primeiras dificuldades, é mais fácil cair, né? E a senhora, eu queria entender um pouco mais, voltando para o início da sua caminhada com o seu envio. Quando foi a primeira vez que a senhora foi fazer uma missão, seja numa cidade ou num país? Quando foi a primeira vez que a senhora iniciou esse trabalho missionário? Eu era bem jovem, já comecei a pregar em congresso, que eu sempre fui envolvida na igreja. Era dos jovens. Sempre no meio. Programa de rádio, amava. E grupos. Aí eu fui enviada fora do país para a Argentina. Fui pregar na Argentina num congresso jovem. O fogo desceu. Glória a Deus. A glória envolveu aqueles jovens, foi coisa linda. Foi lindo demais. Saudades daquele tempo e do povo da Argentina também. E ali começou. Aí o missionário mandou me chamar para ir para a Índia. E ali eu comecei a avançar. Fiquei na Índia 9 meses. Foi ali que eu peguei aquela bactéria nas vistas, né? Eu perdi minha visão. Eu fui no Andhra. E é um lugar de muita chuva, era época de chuva, porque a Índia não é como o Brasil, que chove toda hora. A Índia, ela tem 2 meses, ali o céu se abre, de muita chuva. E foi na época da chuva e eu peguei aquela bactéria nas vistas. Por 7 dias eu não enxergava, aquela inchou demais. Uau! Eu fiquei totalmente sem minha visão. Aí no 7º dia, em muita lágrima, eu disse, Pai, eu saí do Brasil enxergando, porque Davi e jovens, eu não faço rodeio para falar com Deus, comigo é direto. Eu chego, papai. Glória a Deus. E chorando, disse, papai, eu saí enxergando, eu queria voltar a enxergar, ver o rostinho da minha mãezinha, de todos que eu deixei para trás. Eu tive um sonho de madrugada. O missionário me dava ceia, o saudoso missionário me dava ceia. E quando ele me deu o cálice, sobrou uma gotinha.
E ele colocou nas minhas duas vistas. E ele disse, levanta e prega a minha palavra. Uau. Hoje eu entendo que é Jesus. Glória a Claro, Deus. com certeza. Às 4 da manhã eu chamei o pastor, disse, pastor, eu quero pregar hoje, Deus mandou eu pregar. Aí o pastor Jeová olhou e disse, se a irmã se enxergasse, a irmã não pedia para sair do quarto, seu rosto está muito inchado, suas vistas. Aí eu contei o sonho, ele falou, é 4 da manhã, e o culto é só 6 da tarde, mas eu venho te buscar. Aí foi assim, 6 da tarde, fui conduzida pelo filho do pastor Jeová até o altar. Quando eu pus o pé no altar, eu citei o versículo, ele leu, ele era meu intérprete. Quando ele leu a Bíblia, eu comecei a sentir Davi como se fosse um pincelzinho de dentro para fora. Quando eu acabei de pregar a palavra, a primeira revelação, a inflexão estourou todinha. Nossa. Ela lavou meu rosto. Glória a Deus. Aí me deram uma toalha, eu me sequei. E já enxerguei a pessoa que Deus revelou. Glória a Deus. É lindo, irmãos. Quando você deposita a tua confiança inteiramente no Senhor, Davi, para Ele não tem nada impossível. Para Ele não tem enfermidade, não tem inflexão. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Uau. Glória a Deus. Glória E a foi Deus. o dia que eu mais ganhei alma na Índia, foi nesse dia, Amém. porque o povo viu em mim própria o milagre, o poder da palavra que eu estava pregando. Glória a Deus. E vale ressaltar que a Índia é um país hindu, né? É um país que não tem o cristianismo bem aceito, nem sequer, né? Teve uma época que você foi com a minha mãe também para a Índia, né? Fomos com a cantora Débora, fomos com a irmã Irini, fomos até o país, o Nepal. É o Nepal. Até a irmã Irini me abraçou e chorou. Que ela sentiu o trabalho árduo, sofrido, mas vale a pena. Porque fazer missões é isso aqui, né? Fazer missões não é um todinho gelado, não. Só para ressaltar isso aí, quantas vezes você pegou malária, irmã Lorena? 3 vezes. 3 vezes. Meu Deus. E assim, cada vez que você pega, é mais, assim, quanto mais vezes você pega, mais fatal pode ser. Uhum. Então, né, Deus livre a irmã Maria, se ela pegar mais uma vez, é capaz de não sobreviver, né? Mas já não tenho força para isso. Não tem para isso. Não tem. Mas é o custo, né? É o que ela falou, é o chamado que te impulsiona. Não é isso que vai parar ela de, né? E esse milagre que você vivenciou foi assim o maior milagre, assim, o primeiro milagre que a irmã presenciou na sua vida, ou teve outros antes? O primeiro milagre foi quando eu fui curada, né? Daquela queda que eu não caminhava. Aí o segundo milagre mesmo foi esse da vista. E quando eu peguei malária, Diácono Davi, jovens, eu vi o céu. Eu, na verdade, eu fui levada. Nossa. Eu entrei em profunda coma a última vez, já não tinha mais imunidade para resistir. Fiquei com uma certa sequela. Conto para os ouvintes, porque todos percebem o meu tremor. Fiquei com a sequela que meu nervo secou, né? Nossa. A febre foi muito intensa. Hoje eu posso falar para vocês, o que espera por nós é muito lindo. Uau. Amém, glória a Deus. É tanta experiência assim que fica até sem saber o que perguntar. Não, mas eu fiquei mega curioso para saber um pouco como foi essa visão do céu, como foi essa experiência. Eu fui levada. Eu entrei em coma, profunda coma, no vale da sombra da morte. E meu espírito saiu do corpo e eu voei. Eu apelido o céu cidade sem cor, porque da maneira que o Pai se vira no trono, a cidade muda de cor. Uau.
É tudo cristal. Que lindo, hein? Até o próprio ouro, as próprias ruas de ouro. Não tem como. Creio que ninguém consegue explicar a glória. Eu vi a sala das coroas. Eu vi o lugar do encontro que a noiva vai chegar. Uau. Glória a Deus. Vi. Não tem como você não sair pregando pro mundo depois de uma experiência dessa, né? Porque... É Isaías, né? Eu vi, não tem como, né? Depois dessa visão. Hoje eu posso pregar e dizer o que é santificação. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu falo isso faz 3 anos e meio, o pessoal não me ouve. Ouça aí, irmã Lorena. Pelo então, amor de Deus, né? Vamos fazer esse chamado. Ouçam isso que vocês acabaram de ouvir. Demais. Entendam. É lindo demais. Um coração puro, um coração transparente. Ele faz a diferença. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente está aqui falando das experiências que a irmã Lorena vivenciou. Eu queria falar um pouquinho também sobre a experiência na Angola. Conta pra gente, porque essa aí também eu creio que vai ser muito edificante. Foi em 92 que eu fui enviada para Angola, bem no árduo da guerra civil. Até hoje eu tenho trauma. Se hoje eu escutar um tiro, eu tenho muito trauma disso. Uhum. Eu sofri muito. Nós ficamos totalmente sem água, sem luz. Não tem nem como explicar o que é uma guerra, o que é um sofrimento. Não tem um mercado para você comprar algo. Você tem dinheiro, mas não tem alimento. Nós só tinha peixe e arroz para comer, era dia após dia. Portanto, que a gente levantou 70 dias de jejum. Meu Deus. Juntamente com o pastor. Foi muita lágrima, irmãos. Muita criancinha sem pai, sem mãe. E eu fui juntando as crianças, levando para a igreja. Aquilo é terror 24 horas. Você não sabe se você vai anoitecer ou vai amanhecer vivo. Então, o terror da morte, ela te cerca 24 horas. Foi muito sofrimento. Foi ali que eu aprendi a valorizar uma alma. A nossa igreja não tinha um telhado, era apenas 2 pés de manga. Na chuva, a água chegava até o joelho. E assim mesmo nós cultuava a Deus. Nós não abandonava os cultos, púlpito. Era umas taubinha velha. Era muito inseto, muita coisa que nem convém falar. Era muito sofrimento. Mas tanto o povo de Angola não me abandonou. Como em momento algum. Eu abandonei eles também. Tanto eu como o pastor. O que nós comíamos, eles comiam. Aonde nós dormíamos, eles dormiam. Hoje eu posso dizer, jovens, uma alma custa muito. Uma alma, ela tem muito valor. Não abandona. Uma alma, por causa de uma falha, ou por causa de uma mínima coisa, não abandona. Uma alma tem muito valor, Davi. Glória a Deus. Eu acho que é muito, assim, quando você vê uma pessoa que caminha com Deus, que anda com Deus, tem um ditado popular que fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Uhum. E quando você convive com Deus, você se torna como Ele. E é muito claro, assim, no discurso da irmã Maria Lorena, assim, o amor pelas almas, cara. Sim. E se tem uma coisa que eu via no meu avô, era o amor pelas almas. Ele amava as almas, ele vivia pelas almas. E quando você vê isso, é o fruto, né? É o fruto do Espírito que fala lá, o primeiro na lista lá é amor
amor por Deus, amor pelo próximo. Então acho que eu tô sempre buscando em mim aquilo que eu posso melhorar. Eu olho para os exemplos daqueles que já caminharam na fé há muito mais tempo do que eu. Eu acho que uma coisa que eu tenho ansiado no meu secreto com Deus, Senhor, eu quero amar as almas como o Senhor ama. Porque se trata sobre isso, né? Se trata sobre amor. O evangelho pode ser resumido nessa palavra amor. Então é constrangedor no bom sentido, né? Ouvir um relato como esse de, poxa, tá no meio de uma guerra civil, a irmã Lorena cuidando da sua própria vida para não morrer, e ela fala, pô, eu abandonei aquele povo. Isso é o amor que só Jesus pode gerar no nosso coração. Acho que é um pouco disso que eu tiro disso. Sim. É algo tão lindo. Eu olhava para aqueles soldados, muitas vezes sem força de batalhar. Eu me lembro do presbítero Inocêncio, dos pastores de Angola, quando eles chegaram na igreja, a maneira que eles chegaram. E hoje ele é um presbítero. Para mim são filhos gerados com lágrimas. Ali o que eu comia, eles comiam. Eles me protegiam tanto, diácono Davi, jovens, que eles entregavam a vida deles para me defender. Fui tentada, sequestro 3 vezes no país, porque lá todo branco. Para eles eu era médico, professor, dentista, alguma coisa importante, para eles levar para o exército inimigo. E eles me protegiam, eles apanhavam para me proteger, para me guardar. Meu Deus. De que maneira, diácono Davi, eu poderia abandonar esse povo? Uau. Glória a Deus. Levantamos uma campanha de 70 dias de jejum. E nós só entregávamos nosso jejum às 10 da noite. Quando nós, no último dia da campanha, só ficou em pé eu, o pastor, um diácono com a sua esposa, o resto caíram todos. Aí o inimigo começou a gritar, eu tenho que buscar outro campo. Tem fogo, tem fogo. E ali acabou a guerra. Hoje o país de Angola é um país calmo. Temos escolas em Angola, temos igrejas. Então foram frutos do nosso clamor, frutos do jejum, da oração. Meu Deus. Eu quero que um dia vocês voltem lá. Glória a Deus, cara. Eu quero ir. Eu quero ir até lá. Meu Deus, eu tô todo arrepiado aqui. Meu Deus do céu. Sim. E incrível que só dela recitar essa palavra, né? A presença do Senhor baixou nesse lugar aqui. A presença de Deus tá aqui. É Muito um temor, forte. né? Vem um temor sobre nós, porque são experiências assim que eu já vivi muita coisa com Deus, mas nada comparado a isso. Tem como, né? Não dá, não tem como. E no momento que estava acontecendo a guerra, vocês clamando, pedindo o livramento de Deus. E como que foi? Conta pra gente um pouco esse lado como que era o clamor? Vocês passavam quanto tempo em oração durante esse processo? Nós não tinha tempo, nós botava o rosto no pó. E, Às vezes era 5 horas, 7 horas de clamor. meu Deus, E você achava que era poucos minutos. glória a Então Deus. foi uma época muito linda. Uma época muito sofrida. Mas foi uma época que marcou a minha vida. Uhum. Hoje, diácono Davi, jovens, eu posso dizer o que é amar uma alma. Tive uma nova experiência aí também no país da Holanda. Eu fui enviada para abrir igreja. E ao chegar no país da Holanda, a neve estava intensa, eu não sabia que era país de neve. Nunca procurei saber. E eu cheguei com minha roupinha simples. Fiquei 12 horas sentada no aeroporto esperando alguém vir me buscar. O frio foi intenso, o frio era insuportável. E a pessoa que pediu a igreja veio para o Brasil e me deixou só. E eu comecei a lutar, distribuir folhetos.
e pus um folheto na casa de uma mulher que era representante de casa de mulheres. Ela era chefe e ela disse: não, o Senhor Jesus veio na minha porta me convidar, uma pecadora igual eu vou lá. Quando ela pôs o pé no salãozinho que eu tinha alugado, Deus revelou a ela que ela tinha um problema de coluna e que ela ia ficar numa cadeira de roda. Ela foi curada na hora. Glória a Deus. O outro dia ela levou 70 mulheres. Uau. Prostitutas. Meu Uau. Deus. Glória a Deus. Isso é evangelho. Sim. Abracei a todas, sem fazer exceção. E hoje a nossa igreja, os frutos daquele evangelho, tem obreiras, as que não casaram lá no país, voltaram aos países, estão todas na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, que maravilha. Amar a alma não é olhar o pecado da alma. Amar a alma é olhar para dentro daquela pobre escrava. Uau, muito forte. Eu- São essas coisas que fazem valer a pena, né? A gente acreditar na mesma coisa, né? A gente teve uma experiência agora, tava na reunião de diretoria, e aí veio a hora do café, assim, né? A gente tira uma pausa depois de um monte de tempo de gente resolvendo o problema. E não sei como que foi que a gente começou a falar sobre a Bíblia. E eu sou um cara muito quieto. Mas aí nesse momento ali eu comecei a falar, porque eu tô lendo a Bíblia em um ano, eu tô cheio de conteúdo, né? Cara, quando você fala sobre essas coisas, você fala sobre a palavra de Deus, você fala sobre essas experiências, aquilo que Deus faz, é isso que pra mim, pelo menos pessoalmente, é isso que me traz vida, Uhum. né? E a própria Bíblia fala isso, né? Que a palavra não volta vazia. Ela traz alguma substância dentro do nosso ser que a gente não sabe, desconhece, é algo espiritual que nos alimenta. Não sei, é assim pra vocês também? Sim. A Bíblia, né, ela tem esse poder, né? Então, a gente vê, por exemplo, desde Gênesis, Deus, ele através da palavra dele, ele trouxe à existência todas as coisas e disse: Deus, haja luz. Então, a palavra do Senhor, ela traz sobre nós essa alegria, essa vida. Então, assim, a própria fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir experiências, ouvir a palavra é algo que com certeza é um combustível. É aquele ânimo que você precisa para caminhar. Porque é difícil. E eu queria até fazer essa pergunta um pouco mais vulnerável, aproveitando essa deixa. Teve algum momento na sua vida, durante toda essa sua caminhada, que a irmã pensou em parar e desistir? Não, Nunca? não. Uau. Direto. Curto e grosso, não. Ponto. Passei muita prova, muitas lutas em toda a caminhada, mas parar não posso. Não posso, não. A chama do Espírito de Deus, Uau. a graça, ela queima. E no momento mais lindo é quando você está no poço. É quando você pensa que tudo acabou. É o momento que o Pai se aproxima. É o momento que o Pai te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Uma coisa, Davi, é na hora das pedradas, é na hora da rejeição, é na hora que parece que tudo acabou, é a hora que o Pai chega e te dá um abraço e te restaura, Glória a te Deus. levanta. Pô, disso aí eu sei falar bastante, viu? Porque não tem sido fácil. Mas eu acho que eu sinto muito isso também, né? Assim, são nos momentos mais difíceis que Deus permite a gente chegar para Ele mostrar que Ele não perdeu o controle, né?
E Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nos momentos em que tá tudo calmo, a gente não precisa de fé. A gente precisa de fé nos momentos que são difíceis. Então, eu tava até brincando com a minha equipe e tal, eu falei assim, nossa, os últimos 3 anos, parece que eu vivi uns 78, né? De tanta coisa que eu vivi, o pessoal que caminha mais perto de mim, até você mesmo vê de longe, né? O que eu tenho vivido. Mas eu tava falando com a minha esposa e, nossa, eu passei assim uma virada de ano espetacular. Eu não consegui estar aqui no templo, né? Eu tava com a filha recém-nascida, tava com 12 dias de vida e, né, não tava vacinada, ela tava com um dia difícil, cólica. Eu fiquei em casa, eu, minha esposa e minha filha. Mas nós passamos ali em oração, assistindo a transmissão aqui, minha filha, eu e minha esposa. Eu chorei assim de alegria, mas foi um choro de maturidade. Porque assim, é aquela que a própria palavra diz, né? Que a aprovação produz perseverança, e a perseverança produz a fé. E tudo isso vai te tornando uma pessoa melhor. E eu acho que foi o Figueira que falou, o seu discurso está parecendo de Paulo. Mas aí eu falei, qual Paulo? Aquele que já tinha ido para prisão, que tinha tomado açoites? Porque parece que esse é mesmo o discurso. Porque você fala das dificuldades, e claro, ninguém quer passar dificuldade. Mas quando você olha para trás, não poderia ser diferente. Sim. Né? Eu hoje tô com 33 anos, me sinto com 58 mais ou menos. Mas glórias a Deus por tudo isso, porque as tribulações produziram perseverança e fé no meu coração. E ouvir as suas histórias somente contribuem para isso. Porque uma árvore que dá fruto, ela é apedrejada. O perigo é quando ninguém mais vai te apedrejar. É verdade. Aí que está o nosso perigo. Então eu sempre procuro ficar bem atento. Quando eu vejo que a coisa está muito calma, eu procuro correr mais ainda nos braços do Pai. Tô fazendo pouco, né? Não, e tem além de árvore que dá fruta vai ser apedrejada, também tem a poda de Deus. A palavra diz que a árvore que dá fruto, Deus poda para que dê mais fruto. A poda, para quem não sabe, é um corte. Nada que toma um corte, aquilo dói. Você sabe bem, né? Ou se sei, né? Mas glória a Deus por tudo isso. E é o caminho da fé, né? O caminho da fé, ele é lindo, né? Nos picos, nos vales, né? Boa. E acho que é um pouco disso. Muito bom. Olha só, Ti, a gente tá agora com um número maior, cresceu. Sim. Agora tô até falando que até que tá bom, né? Mas dá para crescer mais, então compartilhe mais uma vez. E eu vou pedir para vocês mandarem perguntas para a irmã Lorena. Sim. Você que tem uma pergunta, uma curiosidade, quer saber, manda a pergunta agora aqui no chat que a gente vai estar fazendo essas perguntas aqui para nossa irmã Maria Lorena, tá bom? Então vamos lá. Irmã Maria Lorena, eu queria fazer uma pergunta agora. Eu sei que a irmã orava muito pelo missionário Davi Miranda. E eu ouvi falar que a irmã recebia a ligação dele, ele pedindo para a senhora orar por ele. Como que era isso? Conta pra gente. Nós sempre orávamos junto, nos momentos de grande dificuldade. Ele procurava sempre ligar, pedir para mim orar. Eu orei muito. E porque eu sempre levei a vida espiritual muito a sério. E todos os assuntos que nós dobrava o nosso joelho, nós clamava com o coração aberto. E Deus resolvia. Glória a Deus. Então sempre ele pedia para alguém ligar. Quando ele não podia ligar, ele pedia para algum diretor me ligar. E a gente entrava para o joelho. E Deus sempre resolveu. Amém. Eu fico pensando isso, porque imagina, um missionário pedindo para a irmã Lorena, ora por mim aí. Respeita, né? Respeita, meu Deus, que forte isso, glória a Deus. Imagina, né? A unção dessa oração, né? Meu avô orando com... eu vi uma foto esses dias, uma foto lá no Templo 3,
que tá o missionário orando em pé e a irmã Lorena do lado orando também. Eu falei, nossa, esse aí os capeta se deu mal, né? Até os animais de rua iam ser curados. Não, com certeza. Era ser fogo puro. Ó, tem uma pergunta aqui que chegou, achei interessante. Irmã Lorena, se você pudesse falar com todos os jovens a respeito de Deus, o que você diria? Para vocês ser forte, buscar a presença do Senhor. Jovem, a coisa mais linda é ser um vaso segundo o coração de Deus. Porque quando nós fizemos uma entrega ao Senhor e deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, jovem, não há batalha que você não vença. Não há luta que você não ganha, mas Ele tem que estar no centro da tua vida, jovem. Amém. Glória Muito a Deus. Não, achei interessante que você falou no começo, agora eu não lembro exatamente o contexto, mas você falou de andar com Deus, né? Nessa conversa que eu estava tendo agora com os diretores, a minha avó perguntou, mas o que Enoque fez? Aí eu revoltadamente, no bom sentido, eu falei, Enoque não fez nada. Ele andou com Deus e Deus teve graça sobre ele e o tomou para si. Então, às vezes, a gente mistifica Sim. o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é igual a um relacionamento com o ser humano. Às vezes eu tô sentado no sofá com meu pai, especialmente agora desfrutando da sua segunda ou quem sabe terceira vida, que Deus o deu, porque ele tinha tudo para ter ido embora. E às vezes eu fico 2 horas sentado no sofá com ele e a gente conversa uns 15, 20 minutos. Mas as 2 horas foi 2 horas de relacionamento. Eu não preciso necessariamente estar falando, trocando informação. A presença dele comigo e a minha com ele nos traz prazer. Eu acho que isso é importantíssimo para o jovem de hoje em dia entender que eu tive que ser moldado nisso, porque eu estava até falando para a Caterine esses dias agora. Catê, você tem um talento incrível para cantar, mas o que vai te diferenciar em cima de um púlpito? Aí ela começou a responder e tal, falou, enquanto você não encontrar o seu secreto com Deus, você não vai ter diferença. E quando eu encontrei o meu secreto com Deus, você tem essa mentalidade ativista. Eu preciso estar orando, preciso estar dando glória a Deus, preciso estar tal. E à medida que você vai ganhando maturidade e intimidade com Deus, você vê que na verdade às vezes você pode ficar em silêncio ali com Ele. E ficar ali, cara, e Deus está ali com você. E a presença, a paz, que excede todo entendimento, está ali com você. E Deus às vezes só desfruta do seu silêncio. Tem um ditado que fala que você chegou no nível de maturidade com uma pessoa quando você consegue confortavelmente compartilhar um silêncio com a pessoa. Uau. Pensa assim, uma pessoa que você acabou de conhecer, fica em silêncio com ela, fica aquele silêncio meio... Constrangedor. E aí, tá frio, né? Você tem que inventar um assunto, porque se Sim. ficar em silêncio... Cara, com Deus é a mesma coisa. Quando você Forte desenvolve relacionamento íntimo com Deus, nem sempre você precisa estar em oração. É só de você estar na presença. É assim com a senhora? É um amigo. É um amigo. E aproveitando isso, teve uma pergunta aqui que é: como é sua vida de oração? Então acho que em cima disso que o Davizinho falou, Agora chega o meu meio de humilhação. dá pra falar um pouquinho sobre como que é a vida da irmã de oração. Eu torno a falar, chega a hora da oração, o Senhor me desperta. Eu sinto aquela mão suave tocando meu ombro. Uau. E aquele fogo sobre meu corpo. E o melhor horário, vou ensinar para vocês. Ó, Aí, ó. pega essa chave. Anota aí. Ó, pega Cadê essa. a caneta do 5 da rei? manhã até as 8 da manhã, para começar o dia. Começar o dia bem. Uma dosezinha leve das 5 às 8 da manhã. Das 5 até as 8. É maravilhoso, é gostoso. Você começa teu dia, tudo que você vai fazer faz a diferença. Tudo. Não tem como explicar. O dia tem 24 horas. Se fosse para mim dar o dízimo, seria quanto? 2 horas e... Nossa, agora eu me perdi porque... Vai lá, Ti.
Umas 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. Será? É porque são 60 minutos, 1 hora. Uhum. Vai dar quase isso, quase umas 3 horas. Aí tem o dízimo dos dízimos. Ou seja, Completa 3 horas. Uhum. 3 horinhas de oração. Uau. E Isso essa, é o início. e essa Amo é a fazer rotina da isso. senhora diariamente? Dia após dia, esteja Uau. no avião, esteja no ônibus, esteja onde tiver. Uau. As minhas 3 horas chegam. Na E presença. falta palavras algum momento? Não. Quais são seus assuntos com Deus, irmão? Eita, essa Vamos- pergunta aí, nem todas ela vai poder revelar. Não, mas eu digo isso porque assim, eu tenho essa sede. Uhum. Eu tenho essa sede. Já tive, especialmente quando eu nasci de novo, que você tá naquele ápice da paixão por Jesus, que eu orava 3 horas por dia. Hoje eu não consigo, é um dia muito corrido, bebê recém-nascido em casa, pé operado, enfim. Mas eu busco pelo menos 1 hora por dia, eu busco orar. Mas tem dia que eu sou um cara naturalmente introvertido, né? Às vezes eu viajo de carro com a Karina e às vezes a gente fica quieto 1 hora ali. Você não vai falar nada? Tô sem assunto. Tô de boa. Então às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com Deus. Por isso que eu acho que eu desenvolvi essa maturidade de às vezes simplesmente estar na presença de Deus e pra mim isso é suficiente, Uhum. né? Então, mas é mais uma curiosidade mesmo. Sim. Eu não sei, tem gente que tem assunto pra Boa. dar e vender, né? 3 horas e depois o resto não falo. Mas chega a 7 horas de oração. Uau. O dia que teve o clamor de 12 horas, eu puxei 12 horas sozinha em Atlanta. O povo entrava e saía, o povo entrava e saía. Foi bom demais. Eu não queria que acabasse. 12 horas. A oração, Direto. Diácono Davi e jovens, é um mistério, é um segredo. Quanto mais você ora, mais você quer orar. A leitura da palavra, quanto mais você lê, mais você quer ler. E quanto menos você ora, menos você quer orar. É um diálogo de filho com o pai. É uma conversa. Muito bom. É o que eu expliquei hoje. Uhum. Orar é uma coisa, mas clamar é outra. Clamar é rasgar o coração, Uhum. é entrar no santuário, é Uau. se desmanchar em lágrimas. É gostoso demais. Glória a Deus. É gostoso, é de tal maneira que você não quer parar nunca. Muito bom. Amém. Fosse para mim falar o quanto que é lindo, não tem como explicar. Não tem, não tem. Não tem palavras que descrevem, né? Não. E pode falar. A barreira da oração, ela pode durar 2 horas. Você vai enfrentar uma batalha, mas depois de 2 horas o inimigo já perde as forças. Aí você entra e vai embora. Glória a Deus. Subiu um monte, né? E em cima disso eu queria fazer uma pergunta, porque eu já estive em alguns cultos com a irmã e a irmã tem muita ousadia, muita fé. Então a pessoa chega lá e fala: olha, eu não consigo andar. Eu lembro até hoje uma experiência lá em Santos. Acho que a irmã foi pregar, meu irmão é pastor lá. E eu fui auxiliar e tal. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que não andava e a irmã simplesmente virou e falou assim: levanta e anda. E a pessoa começou a andar. E eu ajudei, inclusive, a tirar ele da cadeira de rodas. Eu queria saber, irmã Lorena, como que é essa ousadia, essa fé? Como que isso começou na sua vida de você chegar em um ambiente que você vê pessoas ali doentes, numa cadeira de rodas, por exemplo, e você chegar e falar para ela assim: levanta e anda. Aqui no Brasil, Diácono Davi e jovens, você tem que mandar pela autoridade do Espírito, mas lá fora você não precisa mandar. Lá fora, só no poder da palavra, você está pregando normalmente. Uau. De repente, um começa a se mexer, outro vai se mexendo e as cadeiras de rodas são levantadas. Glória a Deus. O poder da fé é algo muito lindo que todos nós temos que ter. Uhum. Porque se está escrito na Bíblia, a Bíblia não mente. A palavra de Deus diz que toda palavra que saiu da boca de Deus
ela não volta vazia. Se Deus já te deu essa autoridade, Ele delegou uma autoridade espiritual. Ele diz: eis que eu te dou poder. Então usa o poder que Deus deu. Simples, né? É simples. Só Não, isso. eu achei interessante uma coisa. Você falou que aqui no Brasil você precisa dar ordem e lá fora não. Eu tive uma experiência similar. Eu fui pregar tanto no Peru quanto no Uruguai. E depois da mensagem a gente começou a oração. E no Peru a gente começou a ver umas curas. No Uruguai foi tão drástico que eu olhei pra trás assim, que eu tava assim, tipo, será que só eu que tô vendo isso? E eu olhei pra trás e a Karina tava tipo, pasma. Cadeira de roda, muleta. Assim, teve uma onda de curas. Eu não sei se é com você ou se é só comigo, mas aqui no Brasil me parece que tá tão mais difícil acontecer milagres do que lá fora. Eu não sei se isso é uma realidade. E por que é isso? A senhora Porque tem já essa concepção? acostumaram. Depois que a igreja acostuma, ela resiste. E lá fora não. Lá fora o povo ainda não viu essas maravilhas. Quando eles veem, eles põem em prática. Porque tinha lugar que Jesus fazia tantas maravilhas. E tinha lugares que ele não podia fazer nada, porque o povo resistia. Sim. Se ele, como Deus, não pôde fazer, imagina nós, que somos apenas... Eu sempre gosto de lembrar, Davi, nós somos da sobra da terra, nós somos o pó. Se ele, como Deus, teve lugares que ele passou que ele não pôde fazer maravilhas, imagina nós. Uau. Eu fico um pouco mais tranquilo então, porque eu achei que era eu o problema. Boa. Ficou mais tranquilo agora. Irmã, a senhora já mencionou, acho que na oração, que a senhora flui no profético, a senhora tem muita facilidade para entregar palavras de profecias, né? Então, e muitas pessoas, tem até algumas perguntas aqui, e fazendo um compilado e puxando esse lado da senhora de fluir no profético, eu queria perguntar para a senhora como iniciar dar esses passos, quais dicas a senhora entrega para quem está nos assistindo para fluir no profético e nos dons ministeriais? Isso é dom de Deus, isso a gente só consegue no joelho. A profecia, a Bíblia diz, se não houver profecia, a igreja se corrompe. A profecia é na hora que Deus entra para falar. Tanto ele fala em língua, como ele pode usar. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Está escrito na Bíblia. Então, para você adquirir esta graça, esta unção, é na oração, é no joelho. E é crer nos dons de Deus. Eu vejo muitas coisas assim que a gente percebe que é por emoção, mas você discerne bem quando é Deus falando. Sim. É profundo. Diácono Davi, é profundo o dom da profecia. Deus é capaz de tomar a tua própria boca para falar contigo mesmo. E os dons é muito lindo, porque a Bíblia diz que para nós buscar a variedade de dons, a interpretação, um dom que eu aconselho muito a igreja buscar, é o dom do discernimento de espíritos. Para você saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala, Davi. Amém. Bom. Glória a Deus. Eu confesso que assim, a vigília do dia 2 de janeiro, que a senhora esteve aqui, nos deu a honra de ministrar para nós, a senhora me passou uma palavra muito forte. E Deus falou comigo. Deus estava lá, não tenho dúvidas do que Deus falou. Mas eu tenho orado uma oração ousada a Deus.
Eu acho que, no meu ponto de vista, aquilo que eu tenho vivido com Deus, as melhores orações que nós fazemos a Deus são aquelas que às vezes a gente até se questiona, será que eu vou ofender Deus com a minha oração? Mas é oração sincera, é oração que vem do fundo da minha alma, só que na verdade, no meu entendimento, ofender Deus é tentar ocultar algo que está no seu coração que Ele já conhece, né? E você não foi a primeira mulher que me passou aquela palavra. Eu já recebi, acho que umas 3, 4 pessoas me falaram, olha, você já recebeu o dom de milagres e maravilhas. Só que eu ainda não vejo isso acontecendo na minha vida. E o que eu tenho orado recentemente, eu acredito que talvez seja nessa ousadia, seja na fé, na minha oração, que Deus quer trabalhar. Eu falei, Senhor, a irmã Lorena foi a última pessoa que me passou, o dom, não foi a primeira pessoa que me passou essa profecia que eu tenho o dom dos milagres e maravilhas, mas eu quero que ela seja a última. Porque eu não quero mais receber palavras. Eu quero começar a ver. Eu quero começar a ver que isso aconteça. E eu tenho orado, eu tenho buscado. E não sei, eu acredito que é só isso que eu tenho que fazer. É só isso e crer que verdadeiramente o dom já está contigo. Porque desde a hora que Deus usou e falou, Ele entregou. Agora, tudo depende de você pôr em prática. E a prática, ela vem através do quê? Da pregação. Quanto mais se pregar, quanto mais você orar pelos enfermos, quanto mais você determinar o que Deus já te deu, mais Ele vai aperfeiçoando. Amém. É lindo demais, Diácono Davi. É lindo demais, me lembro do teu pai, o pastor Lorival. Quando ele orava em Curitiba, a gente tinha que buscar pessoas endemoniadas longe da igreja, que caiu endemoniado em cima do viaduto, longe. São dons que Deus dá. E quando Deus dá, Ele exige que nós colocamos em prática. Amém. É só orar e dizer, Pai, usa segundo a tua necessidade e a tua vontade. Eu vejo muitos falar, eu determino isso, determino aquilo. Não é bom fazer isso, porque quem determina é Deus. Quem age é Deus, quem faz é Deus. Então sempre temos que exaltar o nome do Pai. Tem pessoas que dizem, profetiza em nome de Jesus. Não. Quem profetiza é o Espírito Santo. Quem faz é Ele. Então toda a glória dele é só pregar a palavra e orar, usar a fé, a arma que Deus te deu. Amém. Tu vai ver milagre. Amém. Tu vai ver maravilhas. Eu creio. Amém. E em cima disso, irmã Lorena, teve algum momento, alguma experiência que você viveu? Um exemplo, você chegou em um determinado país e as coisas estavam difíceis de acontecer, e aí Deus fez um milagre, e depois desse milagre, né, as coisas mudaram, enfim, a igreja cresceu. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa experiência. Foi na Polônia. A Polônia é um país bastante difícil de ser evangelizado. Eu e o pastor André, a esposa, trabalhamos o dia todo com folhetos. Trabalhamos árduo. Muito frio, muita neve. E colocamos um folheto num carro. E ele tinha o pai desse moço. O pai dele era um médico, um grande cirurgião da Polônia. Uau. Só que ele foi para Londres, ele foi para os Estados Unidos, a coluna dele travou, ele ficou paralítico. E ele chegou em casa com esse folheto, ele disse, pai, colocar isso aqui no meu carro, e aqui está escrito que Jesus cura, por que nós não vamos lá para o senhor ser curado? Aí o pai, como médico, disse, filho, se eu fui nos melhores médicos, eu não fui curado até agora, como que uma igreja vai me curar? Ele disse, pai, não custa nós tentar. Aí eles vieram, ele trouxe o pai. E tinha um polonês
esse polonês, quando ele tocava aquele hino grandioso, És tu, Diácono Davi, não tinha quem não chorasse. Ele começou a ficar em pé, ele começou a cantar aquele hino grandioso, És tu. Naquilo, o filho entrou com o pai. E esse médico relatou no culto que ele sentiu como se desse um soco na coluna, na entrada da porta da igreja. Uau. E as pernas soltou, os braços soltou. E o filho soltou o pai na porta. Ele entrou com os braços levantados, curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. E na hora da revelação, Deus disse, diga para ele que às 6 da manhã ele estará empregado no mesmo hospital que ele saiu. Eu entreguei o que Deus falou. Aí ele olhou para o filho e disse, é impossível. 8 anos, estou sem trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Não passou 1 minuto, 6 em ponto, o hospital ligou para ele auxiliar uma cirurgia do coração, que ele era um grande cirurgião. Aí ele disse, não, eu não vou auxiliar, eu vou e vou fazer a cirurgia. Uau. Às 6 em ponto, ele saiu de casa, foi fazer a cirurgia e está trabalhando até hoje no mesmo Glória a hospital. Deus. Glória a Se não Deus. bastasse você, paralítico, começar a andar... Que já foi um baita Meu do Deus milagre. do céu, ainda tem o trabalho. É a misericórdia e a graça. E a graça, meu Deus do céu, Destruiu muito tudo. forte. Eu acho interessante que Deus, ele não requer compreensão para requerer obediência. Eu aposto que você não entendeu nada o que Deus te pediu, mas Deus pediu. Então vamos lá, né? Vamos falar. Vou falar. Eu já tive experiências assim que Deus me deu uma palavra, eu não vou lembrar agora exemplo, foram algumas vezes que eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar? Eu ia falar para a pessoa, isso faz sentido para você? Aí quando eu olho para a pessoa tá chorando em lágrimas, eu falo, nossa, fez sentido, Deus sabia o que falar. Mas eu não tô sabendo de nada, né? Então Deus não requer que você entenda para você obedecer, mas obedecendo no lugar de obediência, Deus faz o milagre, né? Glória a Deus. E isso é muito interessante. Acontece também muito comigo. Você entrega a palavra lá, né, Tiago? Você não sabe direito, o que né? que é. Bom, Deus, se Deus tá falando, é tipo aquele que Davi falou, eu também posso falar, né? E aí você vai lá e fala e Deus, ele... né? É legal quando você vê também o resultado, né? O testemunho daquilo que foi falado. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Ô, irmã Lorena, tem uma pergunta aqui. É verdade que você já foi presa Foi em Cuba. em Cuba? Até o Eita. pastor Humberto, naquele tempo, era ele que cuidava de nós, dos evangelistas. Eu estava a caminho a Bahamas. Sei. E na hora que eu desci no aeroporto de Cuba, fui descer, fui na porta, o policial me chamou. Desceram todos, mas quando chegou a minha vez, aí eu já fui levada, aí me revistaram, encontraram a Bíblia e lá fiquei eu 3 dias. Nossa. Podia encontrar arma, droga, mas Bíblia não podia encontrar. Meu Deus. Eu fiquei 3 dias, mas foi algo que eu estava até relatando para os jovens. Eu tive 2 sonhos no caminho, na trajetória de São Paulo para Cuba. O primeiro sonho, eu lutava com 2 tigres. Eu vencia. O segundo sonho, que o avião pegava fogo. E o que Deus falou realmente aconteceu. Os 2 policiais que me levaram, que me prenderam por causa da Bíblia, me deixaram 3 dias sem comer, sem beber. Para mim ir no banheiro eu tinha que chorar muito. E foi Deus que permitiu, porque depois do alto preço que eu paguei com os tigres, que Deus me mostrou, pela primeira vez, Cuba recebeu o Evangelho. Uau. Uau. Todas as igrejas evangélicas se reuniram e fizeram em plena praça de Havana o primeiro culto.
Uau. evangélico. Glória a Deus. Glória a né? Deus. Alguém tinha que pagar o preço. No terceiro dia, quando me tiraram da prisão e me botaram dentro do avião, eu voltei para São Paulo, só que na hora que o avião foi para sair do aeroporto, que ele pegou a pista, o piloto disse: temos que voltar, porque se eu subir, esse avião vai pegar fogo no ar. Uau. Aí o avião deu uma meia volta, voltou, esperamos outro voo, depois de 4 horas chegou. Só que nesse intervalo eu já estava sem as algemas, já estava... O próprio piloto falou na hora de descer que eu não era nenhuma traficante, nenhuma assaltante, que eu apenas estava com a Bíblia, que eu era uma simples missionária. Aí entramos no aeroporto, aí eu comi, entreguei meu santo jejum, lógico, muito humilhada, né? Nossa. Mas hoje eu louvo a Deus. Nem nesse momento eu pensei em recuar. E nem nesse momento pensei em parar. Me vem a memória que quando os discípulos foram espancados, eles saíram felizes, honrados de terem sido surrados em nome do Evangelho. Foi um pouco desse sentimento que você teve? Tive. Quando eu cheguei em São Paulo, o pastor Humberto disse: não fica triste, irmã Lorena. Amanhã você vai por Miami, sentido Bahamas. No outro dia estava eu de novo no avião e prossegui minha caminhada. Não parou. Não parava, né? E coisa incrível, assim, né? De todas as histórias que a senhora conta, assim, esses relatos, uma coisa que me chama muito a atenção e destaca é a paixão e a devoção que a senhora tem pela presença de Deus, né? E a gente entende os resultados disso, a manifestação do Senhor, as curas, as perseguições, porque não é somente coisas boas e ruins, tem as partes difíceis também, mas ainda assim o olhar apaixonado da senhora por Deus, né? E diante disso, qual revelação, qual chave, qual dica a senhora entrega para nós jovens? A gente está iniciando a nossa carreira comparado com a da senhora, né? Como a gente consegue chegar nesse lugar de um olhar tão apaixonado pela presença de Deus, onde nada mais importa a não ser a presença de Deus? É lindo demais, Diácono Davi, jovens. A paixão, ela vem de dentro, é algo, é uma chama dentro, é na alma. Ali eu entendo a mensagem tão linda de Jeremias. Jeremias dizia: Senhor, tu me seduziste. E seduzido fiquei. Glória Tu a fosse Deus. mais forte Tá do bom. que eu. Uau. Hoje, todo jovem aconselho ter o seu lar, ter sua família. Mas acima de um lar, acima de uma família, a paixão da presença de Deus dentro da tua família. Glória a Deus. Glória a E Deus. Jeremias fala muito comigo, né? Foi minha primeira mensagem e foi uma das primeiras palavras que Deus deu pra mim, né? Foi Deus, ele... Sempre quando Deus faz algo, pelo menos do meu ponto de vista, ele cumpre diversos propósitos, né? E eu tô nesse exato momento num lugar temporário, porque eu vendi meu apartamento antigo, tive minha filha, era muito pequena, a gente não achou a nova casa ainda. Mas assim que achar a nova casa, eu vou colocar na parede lá a passagem bíblica que Deus me deu, que foi não apenas a minha primeira mensagem, que eu preguei no interior de Guarulhos, mas também foi algo que Deus me falou, que toca muito meu coração. Eu já compartilhei isso com o Figueira, né? E Deus falou para Jeremias: do ventre te separei e te escolhi como profeta às nações. Aquilo foi algo que Deus me falou, que é é a minha chama no meu coração, né? Eu sempre falo que eu tive meus momentos de Jonas, em que eu tentei fugir de Deus, e Deus falou: você não vai fugir de mim, porque você foi escolhido, você foi chamado.
E ao mesmo tempo foi a minha primeira mensagem, né? Então foi o início da minha carreira. Tem muita gente que eu ouço falar na internet, esse moleque tá chegando agora. Não, eu prego desde 2014, né? Não é muito tempo, nem se compara ao tempo que a irmã Lorena prega, mas já é um tempo considerável, quase 8 anos. Então, e também não acho que é coincidência, você deve lembrar disso, que meu pai me chamava de Gerê quando eu era criança, porque eu era o chorão, né? E Jeremias era o profeta chorão. Só uma curiosidade aí. Muito bom. Que lindo. E Deus tem uma grande obra. Amém. Deus tem. Deus te escolheu para ser o estender do braço do teu pai e da tua mãe. Quando Deus falou com a irmã Irini, muitos não entenderam. Deus fala hoje para cumprir amanhã. Deus, ele não era na escolha. Eu sou muito contra de alguém criticar ou falar o que Deus falou. Eu sempre falo, Deus nunca errou na sua escolha. Deus poderia ter escolhido outro lugar de Davi. Davi era o mais rejeitado. Mas Deus deu uma olhada no campo e falou com toda a sua alegria, achei um. Eu gosto muito dessa mensagem. Achei um, segundo o meu coração. É muito forte. Achei um. Então Deus já estava procurando há muito tempo. Glória a Deus. Você só vai achar o que você procura há muito tempo. Sim. E Deus olhar para aquele rejeitado, para aquele um que ninguém dava valor, só por causa da cor da pele, a cor do cabelo. Agora Deus dizer, mas eu achei um. Olha que coisa linda. Deus te escolheu, Davi. Amém. Eu recebo. E Deus não era na sua escolha. Glória a Deus. Eu Amém. creio. Amém. Muito bom. Fico até... E ai daquele que se opor. E ai daquele que se levantar. Amém. A palavra ai é uma palavra de dor. Abraçamos com todo o amor aquilo que Deus coloca. Glória a Deus. É lindo demais, filhos. É lindo demais. Glória a Deus. Eu me lembro quando Deus falou no altar, pastor Norival deve lembrar, quando Deus mandou eu falar para ele, tu vai passar pelo vale. Eu lembro. Deus vai te provar, mas para te dar uma porção barata. Amém. E quando passamos por esses vales, não é para a morte. Pode ter falência de órgão que tiver, mas o projeto de Deus não falha. Amém. Ele tem poder de restaurar qualquer órgão. E eu tenho uma palavra. Deus vai levantar com muito poder. Glória a Deus. E você vai ser o estender dos braços. Amém. Amém. Toma posse. Tomo. Amém. Com todas as minhas forças. Glória a Deus. Muito bom. Não, muito forte mesmo. E eu creio nisso, né? E que vale que meu pai passou e foram tempos dificílimos. Mas ao mesmo tempo que, né, eu já compartilhei também isso publicamente, que o dia 2 de janeiro do ano passado, né, eu ia pregar, mandei mensagem pro Paulo à tarde, falei, cara, eu não vou pregar hoje, porque a situação do meu pai não tá legal, né, o médico chegou e não nessas palavras, mas ele falou, olha, vai lá se despedir do seu pai, é só uma questão de tempo. E eu fui lá na UTI, fui despedir dele, tava eu, a minha esposa e tinha lá um cuidador. E a gente entregou ele nas mãos de Deus. Falei, Senhor, não é o que eu queria, mas ele é teu servo, a vida dele é tua, ele está em tuas mãos. E meu pai não estava lúcido. E eu falei, pai, eu te amo. E ele acordou. E ele tentou responder. Tipo, eu te amo também, filho. E ele estava entubado e saiu líquido da boca, assim. Foi um momento... A Karina não aguentou, começou a chorar. O cuidador começou a chorar. Foi o pior momento da minha vida. Assim, de longe. Mas, apesar disso tudo, Deus já tinha me mostrado numa visão aqui, em oração com esses caras de Deus aqui.
Eu falei isso para eles, foi março de 2019, antes da primeira cirurgia dele, ele fez algumas. Eu falei, gente, meu pai tá ficando doente, mas eu tive uma visão dele pregando aqui no templo, na sede mundial, o templo estava lotado, e ele pregava com uma fé e com uma ousadia que eu nunca vi antes. Vocês lembram disso? Uhum. Sim. Então, por mais que eu tava passando ali um momento que eu falei, cara, acho que não estava entendendo nada, acho que Deus vai de fato levá-lo, eu tinha essa esperança, né? E a fé é o que? A esperança daquilo que se espera. A fé é você acreditar no impossível. Então foi um vale que ele foi esmagado, né? Meu pai foi esmagado. Eu li um livro do T.D. Jakes que ele fala sobre o processo do vinhador que torna a uva em vinho. E para tornar a uva em vinho, a uva tem que morrer. E quem sabe muita coisa morreu no meu pai nesse processo. Eu falo para minha mãe, para minha esposa, eu falei, olha, uma coisa eu garanto, não é o mesmo Lorival que levanta daquela cama e ele não volta para a mesma igreja. Glória a Deus. A igreja está sendo transformada pelo próprio Deus. Glória a Deus. Tem muita gente reclamando comigo, mas é Deus que está reformando a igreja. Então, é o que a gente fala, né? A nossa fé tem que passar pelo fogo, né? Mas tem sido uma jornada e tanto, mas glória a Deus que Deus deu vida, né? Eu falo com a Karina que é a minha filha, a Charlotte, que é uma princesa, eu não sou digno de ter esse presente de Deus. Ela tem o privilégio de ter os 2 avós dela. No meu pai, que tinha tudo para estar num caixão, e meu sogro, que também teve AVC e tinha tudo para estar num caixão, e ela pôde desfrutar do primeiro Natal dela com os 2 avós vivos, né? Então essa é a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus. E Deus, ele é tão lindo, mesmo na hora que ele te amassa. Tem que passar pela prensa. Ele renova a graça. Ele restaura, ele fortalece, ele nos dá uma nova visão, um novo amor. Tudo muda depois que a gente amadurece espiritualmente e a gente vê o valor que tem uma alma. É difícil explicar, porque muitos julgam a aparência. Eu nunca olhei aparência em ninguém. Eu sempre olhei além da aparência. Lá tem uma alma. Essa alma tem que ser ganha. Olhar a aparência é uma coisa, mas amar uma alma é outra. Acho que fica muito claro que você não enxerga o mundo como todo mundo enxerga. Sim. Você tem uma ótica do mundo, diria uma ótica divina, que nem todo mundo tem. Porque Davi, eu sempre falo, a maior santificação, ela tem que estar lá dentro. A pureza da alma, do coração, o amor, ele transforma. Há muitos que eu julgo a aparência, olho a aparência, mas por dentro é um sepulcro. A pessoa morta espiritualmente. O coração carregado de ódio, de tristeza, de sentimento. Isso não é de Deus, Tiago Navi. Amém. Muito bom. Isso é verdade. É isso, Nossa, é tanta lição aqui. Bom, eu tenho uma pra minha vida assim, eu só sei que nada sei. E só sei que eu tô começando agora mesmo, literalmente. Sim. Agora eu entendo. Depois das experiências da irmã Lorena, Thiago. Deixa eu me recolher a minha insignificância. Deixa eu ir começar a orar, né? A irmã Lorena falou que fez um propósito de oração 12 horas orando. Meu Deus do céu, a gente ela orou num dia aquilo que a gente ora em um mês. É tipo isso. 70 dias de jejum. Meu Deus, e todas essas experiências. A gente tá em 40 dias de oração e jejum e tem gente que já desistiu no dia que a gente tá. Dia. Não, é isso mesmo. Agora eu queria fazer momento aí de curiosidade. Irmã Lorena, você tem noção de quantos países você já passou?
Porque eu passei por muitos países, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, a Grande Ásia. Eu viajei 7 vezes para a Grande Ásia. Então foi para a Índia, Nepal, foi para Filipinas, Japão. Então foi muitos países que eu vou, retorno. A grande Europa todinha. Não tem nem como África, mensurar. Não. A Perdeu as grande contas. África. É mais fácil perguntar quais ela não foi. Né? Vamos lá. Quais a irmã não passou ainda? E quero ir este ano. Olha aí. Olha, Jerusalém. Jerusalém. Glória a Deus. Glória a essa é- Deus. Olha, eu já fui, viu, irmã Lorena? Tava falando isso agora com os diretores. É um país, assim... Eu não sou místico, mas tem uma atmosfera diferente. Jesus andou naquele lugar e... Cada lugar que eu fui lá, experiências incríveis. O Mar da Galileia, o Monte das Oliveiras, o Getsemane, o sepulcro em que Jesus esteve morto por alguns dias e ressuscitou. Foi demais. É uma experiência que todo mundo na vida precisa passar. Vai passar pela Terra Santa. E é um povo abençoado, não tem como negar. Eles são rodeados por inimigos e é um país que prospera e prospera e prospera continuamente. Né? É o povo de Deus escolhido. E por mais que, olha só como é a graça de Deus. Veio Jesus, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Rejeitaram o próprio Jesus. E ainda assim, no fim dos tempos, Deus dará mais uma chance para os judeus. Voltará para eles. E é tão incrível que a própria Bíblia tem uma promessa sobre nós, para quem ama Jerusalém, né? Prosperará. Sim. Que coisa linda. Só de amar o povo dele. Porque o povo de Israel, nós querendo ou não querendo, é o povo da promessa. Sim. Não tem como nós fugir disso. É o povo da promessa. Tá na Bíblia, Sim. né? Jesus vai voltar para eles. Mas depois que a noiva for ao encontro do Pai. É. E a Bíblia diz que são 7 anos, né? Sim. Muito bom. Boa. Irmã, uma curiosidade. A sua voz. O que aconteceu com a sua voz? Eu pregava muito, Davi, naquela época. Eu sou alérgica a problemas de mofo. Eu perdi totalmente a minha voz. E o médico falou, ele disse, olha, não vai ter volta a tua voz. Também não tomei remédio, não fiz nada. Quando foi um dia um culto, Deus restaurou a minha voz. Uau. Que o mofo, ele é muito perigoso para a voz, para toda a saúde, para o pulmão. E eu naquela época, dirigia Florianópolis, e como é uma beira-mar muito úmida, aí criou muito mofo na igreja e eu perdi totalmente a minha voz. Mas um dia Deus me restituiu minha voz. Não é mais a mesma, né? Hoje é a voz rouca. Glória a Deus. Nem isso pôde te calar, né? Não. Nada pode calar. Muito bom. E eu também achei interessante como que a irmã Lorena, ela tem essa fome por Deus, porque ela chegou aqui, era acho que umas 15 horas, por aí, 16. Não, acho que era 3, 15 e 30. E aí, sabe o que ela fez? A gente achou que ela ia ficar aqui com a gente um pouco, ela foi cultuar. Ela participou do culto aqui à tarde, né, aqui na sede mundial, aí depois ela já foi direto pra oração. Gente, eu tô chegando à conclusão que eu não sou crente, não. Cara. Não, é isso. Fala isso aí. Eu não sou crente, Ou não. fala pro pessoal aí, ó, vocês não é crente, Vocês não é crente, não. não, isso é muito legal, né, ver essa... E edificante, ver essa fome que a irmã tem por Deus. Glória a Deus por isso, né? Ô, irmã Lorena, qual que foi o país, assim, mais difícil que você visitou? Uma experiência, assim, que te marcou, assim? Foi vários países. Foi Filipinas, é um país muito difícil. A Índia, são países de muita idolatria, muita bruxaria. A grande África, amo a África, amo ganhar as almas africanas,
Porque o africano ele só tem duas qualidades. Ou ele é crente ou ele é bruxo. Eles não adoram imagem, eles não são idólatras. Mas é um país que você ganha muita alma. A África, se o Brasil investisse, a Igreja Deus e Amor investir em cima da África, são milhares de almas. Milhares de almas. Tem vários países, Japão bastante difícil, um japonês nato, ele não se converte, porque ele é muito fiel ao Buda, né? Então, portanto, a nossa igreja está há muitos anos no Japão, e eu acho que só tem uns 2 ou 3 japonês nato. O resto é tudo brasileiro, né? Então, são países árduos de se trabalhar. Mas, assim mesmo, a gente consegue ganhar algumas almas para Cristo. Europa inteira, a Europa em geral, ela é bom para viver, bom para morar, mas a dificuldade de ganhar almas. Se apostatou completamente. Né? Não, e agora o que está varrendo a Europa são os muçulmanos, né? Sim. Estão ganhando muitos adeptos lá na Europa, né? E em cima dessa questão da bruxaria, a irmã tem alguma experiência que marcou muito você, a senhora, de algum momento de libertação, uma bruxaria pesada, assim, sabe? Foi em Guiné-Bissau, na África, eu estava pregando. De repente eu vi que o povo começou a cutucar no outro e sair para fora. E entrou 3 homens. Só que aqueles homens entravam como se me procurassem, mas ouviam minha voz, mas não me viam. De repente, um caiu endemoniado, terrivelmente possesso, e os outros 2 correram. Quando eu vi os outros 2 sair correndo, e o povo entrou de volta para a igreja, ajuntaram ele ali. Depois que ele foi liberto, ele confessou que ele era um dos grandes bruxos. Além de ser bruxo, ele sacrificava mesmo. Nossa. Meu Deus. E ele disse, agora eu não posso voltar para casa. Se eu voltar, eles me matam. Então, ali o pastor da igreja, que era um diácono, acolheu ele para dentro de casa, depois que ela aceitou Jesus. E naquilo eu vim embora. Mas eu vim embora muito enferma, e me deu muita febre. As setas, a revolta do inimigo. Continuei minha jornada, fui até a Ilha do Sal. Na mesma hora que eu estava num púlpito, eu saí do púlpito hospital, no hospital do púlpito, e assim foi. Nossa. Os 5 dias que eu tive lá, até que um dos médicos cubanos que estava trabalhando lá falou, ele disse, olha, se eu fosse a senhora, eu já não estaria mais em pé. Com essa febre intensa, a senhora ainda está pregando. A sua garganta está totalmente tomada pela infecção. Mas, graças a bom Deus, fiz um voto com Deus, Deus me curou e eu continuei minha jornada. Simples Não, assim. tem uma história que você não sabe agora, recente. O que você teve agora nos Estados Unidos? Você teve o que? Uma virose? Sim. A irmã Lorena teve uma virose, né? Aí o pessoal falou na diretoria, não, vamos trazer ela de volta para ela se cuidar e tal. Aí minha avó foi dar uma bronca. Mas vocês ficam mandando a Lorena, ela tá cansada já, fica pegando essas viroses e tal. E os diretores falaram, mas irmã Irene, ninguém consegue manter essa mulher em casa. É ela que quer ficar viajando. Como é que deixa em casa? Não tem como, né? Não tem como. Muito bom esse bate-papo, né? Mas eu queria rapidinho cortar aqui. Eu tô vendo os comentários no vídeo. A gente tem bastante gente agora, né, Paulo? Não, agora tá com um número bom. Tá razoável. Vai Agora dar que pra tá crescer. acabando. Dá pra melhorar. Mas olha, além de compartilhar esse podcast, você tem que ir no vídeo e deixar o seu like. Você tem que curtir. Por quê? Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Então não basta apenas você compartilhar. Você tem que curtir para ele ter um alcance maior. É isso, Paulo. É isso, muito bom.
E assim, a irmã teve muitas experiências de libertações? Sim, tivemos também. Vou relatar uma só que foi no México. Isso faz uns 7, 8 anos atrás. Estive numa concentração imensa, muito grande. O México também tem muita bruxaria, né? E foi uma concentração grande. Eu tive que parar de orar, porque não tinha mais onde pôr. Nossa. As Meu pessoas Deus. vomitando, a macumba, as bruxarias. Foi uma coisa assim que eu parei de orar porque não tinha mais onde pôr. Nossa. Chega. Meu Deus do céu. Acabou os hospitais. Ô, para de orar aí, chega. Não, tem mais onde colocar. E, irmã, eu tenho uma pergunta agora, indo para um aspecto mais do futuro. A senhora, essa pergunta a gente sempre faz, né, quando recebe aqui pessoas Sim, sim. A de clássica. Deus. A senhora já teve grandes experiências, já viveu coisas incríveis no Senhor. E na experiência da senhora, diante do relacionamento, a intimidade que a senhora tem com Deus, qual a visão que a senhora tem para esse momento da igreja? O que a senhora enxerga para os próximos anos, tudo o que tem acontecido na igreja? Queria ouvir um pouco da senhora sobre esse lado. Com toda sinceridade, é o último avivamento. Uau. É os últimos tempos da igreja na terra. Ou nós fizemos algo para Deus agora, ou nós não vamos conseguir mais. Uau. Hoje eu aconselho para os jovens: levantai-vos e andai, porque a hora é chegada. Amém. A Bíblia diz que haveria sinais no céu, na terra e debaixo da terra. E já se viu em algum tempo os sinais que tem agora. Jamais. É tempo dos jovens se levantar. É tempo dos jovens se unirem. É tempo de uma força só. Na minha visão missionária, não é um grupo disso, um grupo não. É um grupo só. E com todos num só propósito. Amém. Em busca de almas. Amém. Quando Deus usou Davi para levantar esse grupo, o próprio Deus falando: une-se os grupos todos, num só grupo. Porque quando tiver esta união, esta força, o inimigo perde a batalha. É. E foi a primeira coisa que o diabo tentou, né? Trazer divisão no meio. Sim. Uhum. Porque a visão tem que ser uma só. Almas. Esse é o foco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei muito forte isso, o último avivamento. E faz muito sentido. Eu creio nisso. E você vê que quase todo mundo fala a mesma coisa. Sim. né? Sim. O pastor Odair falou, o pastor Milton. Milton Neves. O Milton Neves falou uma coisa, irmã, que a gente achou muito forte. Ele falou assim: o avivamento não é apenas necessário, ele é inevitável. Eu parei para refletir, ele tá certo. Sim. Porque a forma como as coisas estão sendo conduzidas, e eu vejo, assim, graças a Deus, eu acompanho muito, não apenas aquilo que está acontecendo na nossa igreja, mas aquilo que está acontecendo em várias igrejas, na igreja de Cristo, né? A igreja invisível, igreja sem denominação. A fornalha está aquecendo. Uhum. E a bomba vai explodir. E vai vir a guerra. Nós já estamos em guerra, mas vai explodir essa bomba, né? E isso aí é os tempos do fim, a batalha dos tempos do fim, né? E sinais e pestes. Pô, como que você nega que um Covid-19 que começa lá na China e pega o mundo inteiro, como que isso não é um sinal do tempo do fim? Sim. Como que isso não é a peste predita lá em Mateus 24, quando Jesus falou: olha, vocês, assim como vocês olham para uma nuvem carregada e vocês falam, vem chuva, dessa mesma forma serão os sinais dos tempos do fim. Uhum. Né? Então eu acho que é muito disso. E eu acho que a palavra é urgência. Né? A palavra é urgência.
Muito forte. Muito bom. E é isso mesmo, né? Eu olhando para essa palavra, tudo que eu consigo ver é Jesus no meio do barco. A gente está no meio de uma tempestade, isso é óbvio. É difícil, as pessoas às vezes têm dificuldade para entender aquilo que a gente está falando. E o interessante é que não é só a gente que fala, né? Não é só o Regenere falando, mas são todos os homens de Deus. Então a gente tem aí o pastor Oder Gomes, pastor Milton Neves, a irmã Maria Lorena falando isso, a sua mãe também, quando ela esteve aqui, ela falou. Então, assim, é algo que Deus está falando com muitas pessoas. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem que parar de achar o que é melhor para as coisas de Deus e começar a orar para entender qual é os planos de Deus. Então não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero que aconteça. É assim, o que Deus quer fazer. E em cima disso, eu creio que a resposta vem. Com certeza. Porque não é possível. Deus está falando com várias pessoas e aí a gente vai achar que não é Deus que está falando? Afinal, a oração madura é essa, né? Sim. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Orar, na verdade, é descobrir o que Deus quer. Porque eu, depois de tanto apanhar na vida, descobri que é muito mais fácil cooperar com o plano de Deus do que tentar convencê-lo a cumprir o meu. Exato. Né? Então, acho que é um pouco disso, né? Sim. As pessoas entenderem qual é o propósito, qual é o chamado de Deus. E a partir disso, vamos lá. Como que eu posso ser útil agora? Porque isso é verdade, isso é uma coisa que eu quero falar mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, né, minha Maria Lorena? E não tá somando em nada. Essa é a verdade. Fica ali, de repente, murmurando, reclamando. O ministério deles é ser haters do Davizinho, né? Vai lá e fica comentando lá, criticando. Eu sou a bola da vez, né? O Davizinho é a bola da vez. Fica criticando, falando dele. Por que essas pessoas não começam a orar, a entender qual é a vontade de Deus e falar, Deus, eu tô aqui também, eu quero somar nisso. Não é, irmã Maria? É verdade, pessoas que ainda não entenderam o plano, o propósito de Deus. Deus não ia buscar o Davi para deixar ele em vão. Deus buscou porque Deus se agradou dele. Sim. E tem propósito. Então, quem somos nós para invitar o propósito de Deus na vida do seu escolhido? Amém. Isso é muito lindo, ser o que Deus quer que nós sejamos. Muito bom. Não o que nós queremos. Muito bom. Amém. E glória a Deus, né? Bom, vocês têm mais alguma pergunta para Maria Lorena? Claro que tem, né? Depois dessa eu tô... Acho que eu não sou crente, não. Eu vou sair daqui bugado. Na verdade, já tô bugado. Vocês não são crentes, não. Vocês sabem onde é a porta ainda, Thiago? Te ajudo. Cara, já perdi o caminho de volta para casa. Perdi o rumo. É isso. Bom, chegamos então ao final de mais um Reset Podcast. Irmã Lorena, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a irmã se esforçou bastante para estar com a gente. E olha, que Deus abençoe de verdade. Muito obrigado pela sua presença. Para mim foi um prazer, Diácono Davi e jovens. E o meu conselho é um só: avançai. Amém. Vamos para cima. Avançar, isso aí vai pro corte, hein? Enquanto vocês puderem, buscam almas. O missionário, o saudoso missionário, sempre dizia para mim, irmã Lorena, a nossa visão é almas. A nossa visão tem que ser voltada para o reino de Deus. E ser útil na mão do nosso Pai é tão maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixar aqui também já que logo a irmã Lorena vai estar com a gente de novo no culto Regenere. O que você acha, Davi? Se Deus quiser. E Deus quer. Deus quer. Deus E aí, quer. Deus quer. Muito bom. É difícil deixar ela de fora. Ela... Não tem como, né? Tem que estar no meio. Nesse avivamento, esse último avivamento, a irmã Lorena tem que estar com a gente. Bom, muito obrigado, Thiago. Uma honra, um prazer incrível. Obrigado, irmã Lorena. Que bate-papo incrível. Muito bom. Irmã Lorena, obrigado. Foi uma honra receber você mais uma vez, né, na vigília, dia 2, hoje. Tenho certeza que teremos muitos mais trabalhos juntos à frente. Né? Eu sempre gosto de falar que Deus me deu o privilégio de caminhar ao lado do meu avô antes de ele falecer e também ao lado dessa gigante da fé, que é a irmã Lorena. Deus te abençoe, irmã Lorena. Muito obrigado. Muito bom. Vamos encerrando, mas antes, o Davizinho achou que ele ia correr, né? A vida é muito curta para
A vida é muito curta para não buscar a face de Deus. Olha aí, mandou bem, hein? Muito bom. E é com essa palavra aí, esse conselho, que encerramos mais um Reset Podcast. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.